Os 5 livros que estão mudando a minha vida. 1. O Cérebro Autêntico. V.S. Ramachandran. Resumo detalhado. O Cérebro Autêntico, de V.S. Ramachandran, é uma exploração fascinante do cérebro humano, mergulhando nas complexidades da neurociência, mas de uma forma acessível ao público geral. Ramachandran, que é um dos neurocientistas mais renomados, utiliza casos clínicos e descobertas científicas inovadoras para explicar como o cérebro processa informações, como ele cria nossa percepção do mundo e como ele molda o comportamento humano. O livro começa com uma introdução ao estudo do cérebro e da consciência, um tema que por muito tempo foi considerado um dos maiores mistérios da ciência. Ramachandran descreve de maneira envolvente como, ao estudar pacientes com lesões cerebrais ou distúrbios neurológicos, os cientistas podem descobrir mais sobre o funcionamento normal do cérebro. Ele explora conceitos fundamentais da neurociência de forma simplificada, como a lateralização cerebral e a plasticidade neural. Uma das partes mais fascinantes do livro é quando Ramachandran aborda o conceito de consciência. Ele descreve a consciência como um modelo mental que construímos a partir de nossas experiências sensoriais. Esse modelo mental é constantemente atualizado com base nas informações que recebemos através dos sentidos, mas também é influenciado por nossas emoções, expectativas e crenças. Ramachandran discute a ideia de que a percepção da realidade é uma construção ativa do cérebro e não uma representação direta do mundo exterior. Ramachandran também investiga casos clínicos que ilustram a complexidade do cérebro, como a síndrome do membro fantasma, um distúrbio em que os pacientes sentem dores ou coceiras em membros que foram amputados. Esse fenômeno é uma consequência de como o cérebro mapeia as partes do corpo e pode, de alguma forma, enganar a percepção do paciente. O autor discute como as falhas no processamento dessa informação sensorial podem levar a experiências inusitadas, como a sensação de um membro ausente. Outro exemplo fascinante é o estudo da agnosia visual, uma condição em que o paciente não consegue reconhecer objetos visualmente, apesar de ter uma visão perfeitamente funcional. Ramachandran explora como o cérebro humano possui áreas especializadas para o processamento de diferentes tipos de informações sensoriais e cognitivas, e como essas áreas podem falhar ou se adaptar a novas condições. No livro, Ramachandran apresenta uma teoria sobre a evolução da consciência humana, sugerindo que o cérebro humano se desenvolveu para ser ultraplástico, ou seja, altamente adaptável. Isso permitiu aos seres humanos não apenas sobreviver ao longo do tempo, mas também se tornar capazes de realizar tarefas cognitivas complexas, como linguagem, pensamento abstrato e resolução de problemas. Ele também discute como a evolução pode ter favorecido certos comportamentos sociais, como o altruísmo e a empatia, como uma forma de promover a cooperação entre os indivíduos e aumentar as chances de sobrevivência de um grupo. Um tema central do livro é a ideia de que a mente humana é, em grande parte, uma construção do cérebro e não algo separado dele. Ramachandran argumenta que, ao entendermos melhor como o cérebro processa informações, podemos compreender melhor a natureza da mente humana e os mistérios da consciência. O livro também sugere que, aos distúrbios neurológicos, podem nos fornecer insights profundos sobre como o cérebro funciona, já que essas condições muitas vezes revelam aspectos ocultos ou mal compreendidos da neurologia. Ramachandran também toca na questão do livre-arbítrio, sugerindo que nossa ideia de autocontrole e tomada de decisões pode ser mais complexa do que imaginamos. Ele argumenta que as ações humanas são, em grande parte, governadas por processos cerebrais automáticos e inconscientes, e que o que consideramos como decisões conscientes podem, na verdade, ser o resultado de padrões cerebrais mais profundos que estão além do nosso controle direto.
Por fim, Ramachandran oferece uma reflexão sobre as implicações éticas e filosóficas de suas descobertas. Ele sugere que, à medida que aprendemos mais sobre o cérebro e a consciência, teremos de reconsiderar nossa compreensão do comportamento humano e das responsabilidades individuais. Se o cérebro é, em grande parte, responsável por nossas ações, até que ponto somos responsáveis por elas? O Cérebro Autêntico é uma leitura essencial para quem quer entender melhor os mistérios do cérebro humano e os processos que governam nossa percepção da realidade. Ramachandran oferece uma perspectiva inovadora sobre a neurociência, abordando questões complexas de maneira acessível e engajante. Seu estilo de escrita, que mistura ciência com narrativa clínica, faz com que o livro seja tanto informativo quanto fascinante. É uma obra que não apenas explora a ciência do cérebro, mas também nos desafia a refletir sobre o que significa ser humano.